Olá, vamos dar início à socialização prática interdisciplinar Fundamentos Históricos e Tecnológicos das Artes. A nossa tutora Ana Lúcia Gil, acadêmicos Beatriz Camargo de Souza, Maurício dos Santos, Maxilane Figueiredo Nobre. Resumo. A partir do momento em que o homem começou a criar ferramentas com o objetivo de facilitar determinadas tarefas e vencer obstáculos impostos pela natureza, iniciou o uso de ferramentas tecnológicas. A utilização de tecnologia, como muitos pensam, não é algo novo. Começou a ser realizada desde a pré-história, no momento em que o homem passa a utilizar a pedra como instrumento facilitador do seu trabalho, mas intensificou-se com a Revolução Industrial, através do desenvolvimento da computação e da automação dos processos produtivos. Sandrone, 1999. Introdução. A abordagem tecnológica para a criação das práticas artísticas será em torno da edição ou manipulação de uma imagem, apesar de que essa multimídia não são exclusividade dos atuais processos computacionais. As técnicas de manipulação de imagens são quase tão antigas quanto a própria fotografia tradicional. O termo manipulação de imagem designa a associação de duas ou mais imagens ou a modificação com o objetivo de gerar uma nova imagem. Há vários processos capazes de gerar a imagem dessa forma. A montagem é um processo mais simples. O processo de manipulação de imagem está cada vez mais comum nos dias atuais e cada vez mais avançando e se tornando uma ferramenta indispensável para a criação da arte contemporânea. Fundamentação teórica. O artista utiliza aparelhos eletrônicos, instrumentos e máquinas que não foram, a princípio, projetados para ser suporte da arte, mas dentro de padrões de produtividade industrial e de produção em série. O artista, ao utilizar essas máquinas, subverte a sua função. A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador foram concebidos segundo os princípios da produtividade e racionalidade, em ambientes industriais e dentro da lógica capitalista. Mesmo os aplicativos destinados à criação artística, como os de autoria em computação gráfica, hipermídia e vídeo digital e edição de imagens, são apenas um conjunto de procedimentos conhecidos provenientes de uma história da arte já simulada e consagrada. Machado, 2007. Fundamentação teórica. O tema gerador surrealismo escolhido pelo grupo é um dos movimentos europeus de vanguarda surgido no início do século XX. Apesar de influenciar outras áreas artísticas, ele está predominantemente vinculado às artes visuais. Assim, a pintura surrealista constrói imagens que lembram ilógicos sonhos de forma a investigar o inconsciente humano. Foi oficialmente criada em 1924, mas desde 1919 obras com esse estilo já estavam sendo produzidas. Sua maior representante da arte surrealista, o artista Salvador Dalí. Relato das práticas artísticas. Relato das práticas artísticas, de 3 alunos cujos nomes são Maxilane, Maurício e Beatriz, e por meio de aplicativo do WhatsApp, nos comunicamos e entramos em acordo que o processo de criação da prática artística seria individualmente em suas casas devido a longa distância de jornadas de rotinas diferentes. Concordamos com o movimento estilo surrealista e o artista de referência Salvador Dalí. Cada indivíduo escolheu uma obra de arte de Salvador Dalí que mais se identificou para uma releitura com as seguintes etapas. Primeiro seria usar alguma tecnologia e segundo seria uma criação artística manual. Na criação da prática artística foi usada a tecnologia de manipulação de imagem, que são aplicativos modernos fáceis de baixar em nossos aparelhos de celular, e também materiais físicos usados para fundamentos de tecnologia de computação como cabos elétricos e placa-mãe de computador. E os materiais utilizados para a criação artística manual foi tela branca, papel crepom, papel pardo, papel fotográfico, tinta, pincel, caneta de giz líquido, giz aquarela, lápis, cola e soldador elétrico. A seguir, cada um vai relatar a sua prática artística.
Olá, meu nome é Maurício dos Santos e eu vou apresentar minha prática artística. Essa é a obra surrealista de Salvador Dalí, Duas Figuras, pintada em 1936, que escolhi para fazer a releitura. A obra ressalta duas figuras, uma masculina e outra feminina. Representa a dualidade da mente humana, com as duas figuras representando aspectos sangrentos da vida, o lado claro e o lado escuro da personalidade. A posição da figura e a paisagem ao redor, tudo negro, passa um sentimento de vazio ou desconhecido, características muito usadas por Dalí. Na minha releitura, eu adicionei os frascos separando o casal, assim como o alcoolismo, que também os afasta. A placa-mãe simboliza a tecnologia que está sempre distanciando o casal moderno. As linhas evidenciam a tentativa de conexão entre os dois, mesmo com as adversidades. Para realizar a obra foi usado uma tinta vermelha, uma tinta azul fitalo, uma tinta branco titânio, uma tinta preto 520, um pincel de 25 milímetros, um pincel número 6, um pincel número 1, um pincel número 7 e um soldador. Além do soldador, também foram utilizados um cabo de luz de 6 milímetros vermelho e um cabo de 6 milímetros de luz preto. Para fazer a obra, primeiro eu pintei o fundo de preto, depois desenhei as garrafas e os dorsos. Após pintei o sangue e as entranhas. Depois pintei o líquido na garrafa e por último fixei a tela na placa-mãe, soldando e usando os fios. A experiência de recriar a obra de um incrível artista aumentou muito meu conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que se surgir qualquer oportunidade de fazer uma obra dele, eu faria sem hesitar. Olá, sou Beatriz Camargo e vou falando para vocês do meu relato de experiência da minha prática, onde eu escolhi a obra A Persistência da Memória, de 1931, pintada com a técnica de óleo sobre a tela, uma das obras mais vistas, que traz a mensagem relacionada à temporalidade e à memória. Eu utilizei o aplicativo Pinterest para fazer pesquisa de imagem, Background and Eraser, uma ferramenta que eu utilizei para apagar o fundo dessa imagem, e o aplicativo Adobe Express, que eu utilizei para o tratamento de imagem e a montagem. Aqui é a minha obra montada, onde eu utilizei o artista de fundo e eu utilizei algumas imagens da obra original. Nessa montagem, eu imprimi em impressora jato de tinta com múltiplas cópias para que ampliasse mais para poder fazer o meu trabalho manual. No meu trabalho manual, eu utilizei caneta de giz líquido, canetinhas, giz aquarelável, tesoura, cola, água, pincel, papel crepom nas cores amarelo, azul, laranja, vermelho e marrom. Aqui eu utilizei a técnica de papel crepom com água na parte superior, onde eu quis fazer a parte da paisagem. Ficou assim. E aqui eu utilizei muito o giz aquarela, né? Onde eu pude fazer o esfumaçado. E aqui é minha obra finalizada, onde eu colei num papel craft e escrevi o nome do artista e da obra. Oi, me chamo Martilane, vou apresentar minha prática artística. Escolhi a obra de Salvador Dalí, de 1937, Girafas em Chamas. Tem duas figuras femininas em destaque, com gavetas nas pernas e no peito, a outra não tem gaveta e uma girafa pegando fogo. Para fazer essa prática artística, eu abaixei o aplicativo no meu celular chamado PixArt. Apaguei as duas figuras femininas somente. Depois abaixei uma imagem de bolo no próprio aplicativo PixArt e coloquei um bolo de casamento de cabeça para baixo. E também abaixei uma imagem de caixão e coloquei no lugar das duas figuras femininas. Fui até uma papelaria, imprimi em papel fotográfico e em casa com uma tinta marrom, branca, preta e alto relevo 3D e um pincel. Somente esses material eu pintei as 33 gavetas e cada gaveta significa cada ano de minha vida. Eu tenho 33 anos e eu queria fazer uma arte meio mais simbólica e surrealista.
Eu fiz um bolo de cabeça para baixo por começar menorzinho e começar maior, de menor para maior. E cada gaveta tem minhas lembranças, minhas memórias, minha vida. E o caixão é o que todos os destinos de uma vida tem, né? Que um dia é a morte. E é isso, daí eu comprei esse quadro num brechó e reformei a moldura e recortei as figurinhas do Salvador Dalí, colei em volta para poder dar um acabamento bem bonito, fazendo uma fotomontagem. E é isso. Espero que tenha gostado e muito obrigada.